Vamos então aqui à análise da peça de teatro Rei da Vela, do Oswald de Andrade, é uma peça de 1933. Bom, qual é o detalhe? Essa peça que ela foi escrita em 33, em Paquetá, no Rio de Janeiro, e é uma peça que é considerada pelo crítico Sábato Magaldi o primeiro texto modernista para o teatro brasileiro. Então ele não vai pegar aqueles anos iniciais lá do modernismo ligado à Semana de Arte Moderna, por exemplo, em 22, já tem aqui 10 anos, de certo modo, de modernismo, então pega aqui os anos 30. E essa peça aqui do Oswald de Andrade, ela acaba representando muito bem o que foi o Brasil dessa década de 30 aqui, porque a questão da crise da Bolsa de Valores de Nova York, de 29, a Revolução de 30 no Brasil, e aí, claro, aquela questão toda dos agiotas, como a gente vai ter os dois personagens, o Abelardo I e o Abelardo II, a questão dos empréstimos, das usuras, a questão da crise econômica, da dependência do capital estrangeiro, principalmente a questão de ingleses, americanos, como vai ter um personagem o americano, e o personagem que vai se destacar aqui, que é o Abelardo I, ele vai sintetizar tudo isso, porque além de ele ter essa firma, esse escritório de agiotagem, ele fabrica velas, ele vende velas dentro daquela ideia dupla, né? Enquanto as empresas elétricas vão tendo crise, vão fechando, ficando sem iluminação, o Abelardo I tem uma fábrica de velas, então as velas servem para iluminar, mas também para outra finalidade, aquela ideia popular de que cada defunto deve segurar uma vela, né? Então ele fatura com a crise e com a morte. E qual é o detalhe? Essa peça aqui, ela só vai ser encenada pela primeira vez em 67 pelo Teatro Oficina, ou seja, 33 anos depois de ela ter sido escrita. Ou seja, o Oswald de Andrade não viu ela em palco, tá? Foi encenada em 67, lembrando que em 67 o Brasil vivia uma ditadura militar, e a peça ali como aquela questão de função de resistência. E lembrar que o próprio Oswald de Andrade, ele era de família abastada, ele viajou à Europa em 1912, por exemplo, teve contato com o futurismo, estudou direito, depois se ligou à ideologia comunista, e o próprio Oswald, na verdade, né, ele teve problemas financeiros, teve que correr atrás desses escritórios de agiotagem para se manter financeiramente falando, tá? Então aqui a peça O Rei da Vela, claro que vai ter um pouco também, né, de um quê biográfico, certo? E o que o Sábato Magaldi chama, né, o teatro do Oswald? Um teatro político. Bom, aqui vocês têm a lista dos personagens, os personagens dramáticos, tá? Não vou me ater aqui, porque a gente vai passar por todos eles. Só que cuidem, né? A peça tem 3 atos. E a gente cai aqui no primeiro ato. Reparem, nós estamos em São Paulo. Então nós temos um cenário aqui que é São Paulo. Escritório de usura. Reparem, né? De empréstimos bancários, empréstimos financeiros no caso, né, empréstimo de dinheiro, de Abelardo e Abelardo, porque é o Abelardo I e o Abelardo II. Tem ali um retrato da Gioconda, que é a Mona Lisa, né? A forma carinhosa com que os italianos chamam a Mona Lisa e Gioconda. Caixas amontoadas, um divã futurista, uma secretária Luís XV, um castiçal de latão, um telefone. Então já tem uma espécie de mistura de estilos aqui, né? Mona Lisa, Renascimento, tem futurismo, tem Luís XV, tem telefone, né? E o que mais, ó? Sinal de alarma. Um mostruário de velas de todos os tamanhos e de todas as cores. Lembrar, né, porque o Abelardo I, ele é o rei da vela. Então aqui tem toda essa questão, lembrar, né, da vela iluminar ali, e também quando se morre, é costume colocar uma vela na mão do defunto, certo? E aqui tem uma cena legal, né, porque tem uma espécie de jaula ali, nesse escritório, onde estão aqueles personagens que vêm pedir dinheiro emprestado. Vem pedir dinheiro para esse escritório de usura, onde se empresta dinheiro, mas a juros terríveis, né? Porta enorme de ferro à direita, correndo sobre rodas horizontalmente, deixando ver no interior as grades de uma jaula. Reparem, parece que eles colocam ali os clientes como se fossem bichos, né? Tudo isso aqui a gente ainda está vendo como é que é o cenário. E agora reparem que ele vai catalogar os seus clientes, ó. O prontuário, peça de gavetas com os seguintes rótulos: os malandros,
os impontuais, os prontos, os protestados e numa outra divisão as penhoras, liquidações, suicídios e tangas. Bom, aqui o que a gente vê, né? Nessas gavetas os rótulos dos clientes ali, ou seja, os malandros, os impontuais, os que atrasam, os que vão para protestos, que vão penhorados, aqueles clientes cometendo suicídio, os de tanga aqui é no sentido de falido. E agora a gente já cai exatamente, né, no dia a dia do trabalho desses dois Abelardos aqui, que trabalham com a agiotagem, tá? Abelardo I, Abelardo II, e já tem um cliente ali. E o que diz o Abelardo II? Ele veste botas, reparem o que a rubrica diz, ele veste botas e um completo de domador de feras e um revólver à cinta. Então, quer dizer, ele está com uma roupa de domador de feras, a gente nota que tem uma espécie de jaula ali, grade, né? Então, reparem como é que é essa questão toda de atender o cliente ali. E tem um revólver à cinta ainda também, né? Que vai ser importante para o final, tá? E aí o Abelardo II diz, pronto, seu Abelardo, que é o Abelardo I. Aí o Abelardo I diz, traga o dossiê desse homem. Ou seja, né, ele quer saber o currículo desse cliente que ali está, certo? Aí o Abelardo II, né, ele vai chegar, pois não, o seu nome. Aí o cliente, a rubrica diz embaraçado, chapéu na mão, uma gravata de corda no pescoço magro. Meu nome é Manuel Pitanga de Moraes. E é claro, eles querem entrevistar, saber qual é que é desse Manuel Pitanga, qual é a profissão dele. E ele diz assim, ó, eu era proprietário quando vim aqui pela primeira vez. Então já depreende que ele já esteve antes, óbvio, né? Depois fui 2 anos funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana. O empréstimo primeiro que eu fiz, creio que foi para o parto, né, que a gente vai ver, da filha dele, quando nasceu a menina. E aí o Abelardo II, ao ouvir essa fala do cliente, já diz, né? Ah, já sei onde é que está a tua ficha, está nos impontuais. Ou seja, né? Já veio antes, já pediu dinheiro emprestado, está catalogado como impontual, paga, mas atrasa. E aí o Abelardo, né, segundo traz o dossiê desse Pitanga aí, né? E aí o Abelardo I fica examinando. Veja, isto não é comercial, seu Pitanga. O senhor fez o primeiro empréstimo aqui em fins de 29, liquidou em maio de 31, fez outro empréstimo em junho de 31 e agora estamos em 33. E reformou sempre há 2 meses, suspendeu o serviço de juros. E aí o cliente diz, exatamente, procurei o senhor a segunda vez por causa da demora de pagamento na estrada, com a Revolução de 30. A primeira foi para o parto da minha filha, a criança já tinha 2 anos, e depois a Revolução em 30. Então reparem que a gente tem referências históricas também à Revolução de 30, que ferrou com esse cliente, o Manuel, e o Abelardo I está ali irritado, né, porque ele viu que o cliente suspendeu o sistema de juros, ou seja, como é que ele vai querer emprestar para alguém que não quer pagar juros, né? E aí o cliente ele quer entrar num acordo, liquidar essa dívida, não quer saber de penhorar nada, né? E aí o cliente diz, que diabo, o senhor Abelardo I tem auxiliado tanta gente, por que comigo não há de fazer um acordo? E aí o Abelardo diz, aqui não há acordo, meu amigo, aqui há pagamento. E aí o cliente diz, mas eu fui pontual 2 anos e meio, só de juros, de usura, né? Eu lhe trouxe aqui nesta sala mais de 2,5 contos e até agora não me utilizei da lei contra a usura. E aqui nós temos um detalhe importante, né? Porque essa lei da usura é uma lei exatamente do ano da peça, de 33, bem na época que o Oswald escreveu aqui. Então era uma lei que ia exatamente contra essa cobrança de juros superiores, digamos assim, ao dobro da taxa legal ali. Então tinha um teto até para pedir os juros. E a gente aqui já depreende, né, que o Abelardo I, esse escritório deles, exagera nos juros permitidos. E aí quando o cliente fala em usura, aí sim que o Abelardo fica muito irritado, manda o cliente sair e tudo mais, ó. Não me fale nessa monstruosidade que é a lei contra a usura, porque eu o mando executar hoje mesmo. Tomo-lhe até a roupa, ouviu? Só que esse cliente está dizendo, mas eu não quero briga, eu quero acordo, eu estou desempregado e tudo mais, ó. Não ponho minha filhinha na escola porque não posso comprar sapatos para ela. Não hei de morrer de fome também. Às vezes não temos o que comer em casa. Minha mulher agora caiu doente. Então reparem, ele está ali chorando basicamente, dizendo que está procurando emprego, não consegue nada, vivendo de biscate, problema da filha, mulher, né? Enfim. Então ele quer uma diminuição nessa questão toda, porque ele acha que já pagou muitos juros ali,
Só que não tem papo. O Abelardo I diz, suma-se daqui. Saia ou eu chamo a polícia. É só dar o sinal de crime neste aparelho. A polícia ainda existe. E aí o que o cliente diz? Sim, a polícia existe para defender os capitalistas e os seus crimes. E aí o cliente acaba saindo e tudo mais, e o Abelardo I se irrita, já diz para o Abelardo II que ele não quer receber mais ninguém, só que o Abelardo II diz, a jaula está cheia. E o Abelardo I diz, é a desordem social, o desemprego, é a Rússia. E aí ele cita, né, a Rússia aqui, comunista, né? E aí, então, reparem, né, que enquanto os dois estão ali discutindo, falando com clientes, agora a gente vai saber mais do Abelardo I, que é o grande personagem aqui. Então, ele vai começar a falar, porque ele é noivo da Heloísa, e ele vai começar a falar da família da noiva dele. Tem uma noiva, que é a Heloísa, só que é uma noiva que era de uma família importante. Só que essa família entrou em decadência, entrou em crise, tá? O Abelardo I diz, eu não ia me casar com a irmã mais moça que chamam por aí de garota da crise e de João dos divãs. Faz referência à irmã exatamente da Heloísa, que é a Joana, mas é chamada de João dos divãs. Nem com o irmão menor que todo mundo conhece por Totó Fruta do Conde. Nem com o irmão dela, né? Ela tem dois, na verdade. O outro é o Perdigoto, que depois a gente vai conhecer mais. Heloísa, apesar dos vícios que lhe apontam, você sabe, toda a gente sabe, Heloísa de Lesbos. Então aqui a ideia, né, que todo mundo chama ela, fala dela nessa questão toda, dizendo que a Heloísa é lésbica. Fizeram piada quando comprei uma ilha no Rio para nos casarmos. Disseram que era na Grécia. Apesar disso, ela ainda é a flor mais decente dessa família, dessa velha árvore bandeirante, uma das famílias fundamentais do Império. Bom, então aqui está citada a noiva do Abelardo I, a Heloísa. Depois a gente vai ficar conhecendo mais dela, mais da família, tá? Lembrando que ela é filha, ela tem mais uma irmã, dois irmãos, pai e mãe. O pai era rico fazendeiro, só que agora entrou numa decadência, não tem mais nada, basicamente, né? E aí o Abelardo II diz, o velho, o teu futuro sogro, ele está de tanga, está falido, entregou tudo aos credores. E o Abelardo I diz, que importa? O senhor sabe que São Paulo só tem 10 famílias, o resto é prole. E agora, é legal essa cena aqui, porque a gente vai conhecer um pouquinho mais desse escritório de agiotagem, de usura, de empréstimo, né? Porque o Abelardo II vai lendo ali os problemas. Ó. O Abelardo II diz, 5 contos, 770, Dr. Carlos Magalhães de Moraes Benevides Fonseca, chapa única, reforma-se, não paga juros há 2 meses. Reforma-se, diz o Abelardo I. Bom, já vai lá reformar o esquema, né, dele do empréstimo. Aí o Abelardo II diz, Antunes e Lapa, 3 contos, já protestei. Mangione, Luiz, o Bicheiro, Dr. João Carlos de Menezes Rocha, 2 contos, e o Abelardo dizendo, pro protesto, não tem erro, né? Aí ele diz mais, ó, Barão de Gama Lima, 500 mil réis, o Abelardo I diz, pro protesto. O Abelardo II diz, Moura Melo, 700 mil reais, pro protesto. Abraão Carimério, 10 contos, pro protesto. O Abelardo II diz, Carlos Pérez, esta já foi pro pau ontem, já foi pro advogado, né? O Abelardo I, ele não pediu reforma? O Abelardo II diz não. Tá, e por quê? Aí o Abelardo II explica, porque ele tomou 2 copos de limonada com iodo. Está aqui no jornal. Diz que está em estado de coma na Santa Casa. Reparem, né, ele quis se matar, tentou suicídio ali. E qual é o pensamento do Abelardo I para que não morra a dívida, né? Mande o bem-vindo fazer a penhora, depressa, antes que ele morra e a venda feche. E aí ele bota, reparem que o Abelardo na rubrica diz que ele bota o pé numa grande caixa de papelão e pergunta, o que é isso aqui? Aí o Abelardo II diz, são formas de chapéu. A penhora da Madame Lanari só tinha isso e aquele candelabro. Então reparem, né? Eles vão tentando tirar de tudo ali que tem, para não muitas pessoas falindo, não tem o que pegar, eles vão pegando os objetos, os bens, o que der ali, né? E o Abelardo, ele chega a dizer, né, que mandou oficiais de justiça até um cliente, e mesmo que não tenha muita coisa para dar, serve dentro daquela ideia de exemplo, né, para todo mundo saber que o Abelardo I, esse escritório, tem a polícia na mão.
E aí o que diz o Abelardo? Ó? Que importa? Dura lex, ou seja, a lei é dura, aprendi isso na faculdade de Direito, tá? Bom, aí toca o telefone, é o irmão do Abelardo I, que é o advogado ali do escritório, né? Ele tá dizendo ali que tá no fórum com 3 executivos, e o Abelardo então vai pegar o telefone. Como? Sou eu, o Abelardo. O Teodoro quer se prevalecer da lei da usura, grande besta, e pede reforma, lincha esse camarada. E aí ele bate o telefone. Pro palco esse bandido, lei contra usura, miseráveis, bolchevistas. E aqui, né, já essa questão toda, porque a gente está vendo esse mundo bem capitalista aqui, essa questão toda desenfreada do dinheiro, dos juros, e aí o pessoal pedindo dinheiro para pagar dívida, para tentar amenizar os juros, e o que faz o Abelardo? Chama de bolchevistas, né? Aqui, aquela referência aos que defendiam aquela questão socialista e tudo mais na Rússia, né? E o Abelardo diz leis sociais, e o Abelardo I diz súcia, bando de desonestos, né? Ou seja, qual é o argumento aqui sempre que vai ter, basicamente, do Abelardo I? Ou seja, as pessoas querem ajuda financeira, vêm aqui pedir empréstimos. Eu, né, não sou aquele que vá até a casa deles emprestar dinheiro. Eles é que vêm para cá. Então, se vem para cá, tem que arcar com as consequências, assinou o contrato, são tantos juros tal e tudo mais, né? E aí o Abelardo I pede para abrir a jaula, ó. Abra a jaula onde estão uns clientes ali, né? E surgem mais clientes. Reparem que diz a rubrica, os clientes aparecem atropeladamente nas grades. É uma coleção de crise. Então, reparem aqui, né? Aquele retrato do Brasil de 30 aqui, muita gente quebrando, ó, ou seja, uma coleção de crise, de pessoas que estão ali pedindo essa ajuda financeira a partir de empréstimos e tudo mais. Só que o Abelardo não está afim de atender mais, porque acha que eles estão muito chorões, aquela coisa toda de ficar implorando, depois não quer pagar. Reparem que se ouvem vozes aqui da jaula, ó. Pelo amor de Deus, por caridade, eu não posso pagar o aluguel, reforme, vou à falência, eu tenho que fechar a fábrica, não pagarei os 200 operários que ficarão sem pão. Então é uma choradeira ali, né? E o Abelardo, ele não tem aquele papo de coração mole, ele pega, se irrita com isso aí, com essa choradeira, manda fechar a porta e ponto final, ó. Fecha essa porta, não atendo ninguém. E aí o que faz o Abelardo II? Lembra que ele está vestido todo de um completo de domador ali? Ele faz estalar o chicote de domador. Então, claro, essa questão do chicote também aparece como uma espécie assim, de símbolo de dominação desses Abelardos em relação a esses devedores. Aí, essa forma mais agressiva também de tratar o cliente, né? E continua, claro, ali os clientes gritando, chorando, implorando, né? Ficam chamando o Abelardo I de assassino, de canalha, porque tem muita gente, vocês viram ali, né, que fica até querendo cometer suicídio, se matando pelas dívidas e tudo mais, então ele é chamado de tudo, e o Abelardo diz, fecha a jaula, atire se for preciso. E aí o Abelardo II dá um tiro para o ar. Os clientes recuam gritando. Ele corre à porta de ferro da jaula ruidosamente. E aí as vozes ficam mais abafadas e começam ainda a ofender exatamente o Abelardo I. Ó. Cão, rei da vela, pão duro. Né? Mas se a gente olhar assim, o que chama atenção, imagina, tu tá ali para pedir empréstimo e tem ali alguém que dá um tiro pro ar. É né? Uma coisa louca ali fora, né? Bom, e aqui é legal porque essas vozes, reparem, são todas vozes basicamente anônimas, mas reparem os problemas. Uma voz de mulher gritando, meu marido bebeu estrequinina, ou seja, aquele pesticida, bebeu veneno. Outra voz diz, minha mãe tomou Lizol, ou seja, desinfetante. Aí outra voz diz, meu pai se jogou do viaduto. Reparem quantas pessoas tentando se matar e um que se matou ali, tá? Por causa dessas dívidas. E qual é a resposta de Abelardo? Lizol, estrequinina, viaduto, é do que vocês precisam, bando de canalhas. E ele vai espantando ali os clientes, né? Enfim, então essa é a forma, né, basicamente agressiva aqui dos Abelardos tratarem exatamente esse público deles, tá? Então eles estão sozinhos a partir de agora. Aí tem até uma cena um tanto engraçada, que é um padre que telefona para o Abelardo I agora. O Abelardo toma o telefone, né? Bom dia, reverendo, sou eu mesmo, Abelardo. Ah, com muitíssima honra. Esperarei vossa reverendíssima, pode ser às 4 horas? Então, sem dúvida. Então, o que ele quer fazer com o padre ali, né?
enfim, o que ele quer, qual é a relação que ele tem com este padre. E aí ele diz, esse padre é engraçado, ele não me larga de mão, eu não sou eleitor, ele não quer dinheiro, e aí o Abelardo II diz, ele quer a sua alma. E aí o Abelardo, né, o segundo, diz que o padre está, na verdade, de olho no testamento do Abelardo I. Só que o Abelardo I diz, é inútil, eu morro ateu e casado. Diga-me uma coisa, seu Abelardo, você é socialista? E aí o Abelardo II diz, sou o primeiro socialista que aparece no teatro brasileiro. Reparem, né, uma resposta até um tanto irônica aqui para quem está trabalhando aqui nesse mundo todo ali do capitalismo desenfreado, né? E aí o Abelardo I pergunta, o que você quer? O Abelardo II diz, sucedê-lo nessa mesa. Aí o Abelardo I diz, pelo que vejo, o socialismo nos países atrasados começa logo assim, entrando no acordo com a propriedade. E o Abelardo II diz, de fato, estamos num país semicolonial. Então aqui é uma cena interessantíssima, importante, tá? Porque reparem que o Abelardo II tem um objetivo. Qual é o objetivo dele? Suceder, tomar o lugar do Abelardo I. E algo que vocês vão ver que vai acontecer no decorrer da peça. Então a gente até entende aqui a questão do nome, né? Abelardo I, Abelardo II, tendo aquela clássica sucessão a partir dos números, né? Bom, reparem, né, que o Abelardo I está irritado com essas reivindicações, de certo modo, ali, né, do pessoal, a questão toda da lei da usura, que já foi citada, uma lei de 33, ali no calor da hora, questão do salário mínimo, das férias, ó. Que diabo, diz o Abelardo I, as leis sociais não hão de ser só contra o capital. Só que o Abelardo II diz, não são não, descanse, eu entendo de socialismo. Olha, a lei de férias só deu um resultado. Bom, e aqui, né, lembrar que em 25 já tinha a lei de férias no Brasil, só que em 33 houve uma melhoria nessa lei. Então também no calor da hora aqui a gente está falando da lei da usura e também da lei de férias aqui. Então reparem que esses detalhes históricos estão aparecendo nessa peça, férias, governo Vargas, depois vem com a Constituição de 34, onde vai trazer a questão do salário mínimo. Então cuidar esses detalhes aqui que essa peça pega, né? Bom, o Abelardo II sai. Deixou ali o Abelardo I e reparem que agora ele vem com a secretária número 3. E aí o Abelardo quer que essa secretária redija uma carta. E a secretária diz o seguinte, eu preciso que o senhor melhore o meu ordenado, o custo de vida aumentou no Brasil de 30%. E aí já outro detalhe histórico aqui e tudo mais, né? Só que aí o Abelardo já começa a inventar que o escritório não está dando dinheiro, as coisas estão ruins e tudo mais. E ele é meio mulherengo, é meio... gosta de passar a mão, ele já passa a mão no cabelo dela, já toca nela, né? E a secretária diz, tenha modo, seu Abelardo, eu sou noiva. E o Abelardo I diz, eu também sou noivo. Só que a secretária dá nos dedos dele, mas eu sou fiel. Então, o Abelardo ele vai acabar aqui, né, de certo modo, mudando de assunto, né, diz para ela redigir essa carta. Ó. É uma carta confidencial a um tal Cristiano de Bem Saúde, industrial no Rio, metido a escritor. Redige a secretária sem erros de português. O homem foi crítico literário e avançado quando era pronto. Ele me escreveu propondo frente única contra os operários. Responda em tese. E aí a secretária vai tomando nota, né? Insinue que é melhor ele ser puro policial, manter vigilância rigorosa nas fábricas, evitar a propaganda comunista, denunciar e perseguir os agitadores, prender. Esse negócio de escrever livros de sociologia com anjos é contraproducente, ninguém mais crê. Então reparem, né, que aqui o Abelardo I não quer passar vergonha com essa classe industrial, não quer passar vergonha com os ingleses, com os americanos e tudo mais, quer evitar propaganda comunista, quer manter o escritório dele sempre bombando ali, certo? Bom, aí a secretária sai e quem é que surge agora? A noiva do Abelardo I, que é Heloísa de Lesbos. Mas reparem, ó, que entra vestida de homem, tá? Então aqui você já tem, né, essa questão toda, o apelido dela de Lesbos, né, porque já traz essa conotação de lésbica, né, ela vem vestida de homem aqui. Então o Abelardo ele estranha um pouco, né, a questão da noiva tá ali agora no escritório dele, né?
E a Heloísa diz, ó, o nosso casamento é um negócio. Mas não há de ser um negócio como esses que você faz com esse bando de desesperados que saiu daí vociferando, né? Então, reparem que a Heloísa vem, mas ela pegou a saída daqueles que estavam na jaula ali, né? Os desesperados todos. Então, a gente sabe que o Abelardo I e a Heloísa estão tratando o casamento. Mas como é que esse casamento é tratado? Como um negócio. É importante o casamento como um negócio, tá? Porque para ela, que é de uma família decadente, é casar com Abelardo I e voltar a ter essa questão toda financeira boa, essa ascensão financeira. E para o Abelardo, se casar é uma forma de manter o capital, manter a herança, né? Como se diz. Então, ela se casa por interesse e ele também está se casando por interesse porque ele vê vantagens nesse casamento na questão de manter a herança, manter a propriedade, tá? E aí entra o Abelardo II, ele chega, diz, né, para o Abelardo I, que tem agora ali um cliente novo, que é um intelectual, um escritor, né? O Abelardo diz o seguinte, ó. Esse cliente diz que não sai sem vê-lo. Quer fazer a sua biografia, Abelardo I, ilustrada, com fotografias, diz que dará um bom livro. E aí o Abelardo até se empolga, diz, mande entrar, quero vê-lo. E aí entra esse personagem intelectual aqui, tá? O nome dele é Pinote. Reparem o que diz a rubrica, ele entra de chapéu de poeta na mão, uma gravata lírica, sorrindo, mesuras, traz uma faca enorme de madeira como bengala. E aí o Abelardo II já arranca a faca de madeira desse Pinote, e o Pinote diz, não, mas isso aqui é só madeira e tudo mais, não machuca, né, mas não quer nem saber, tá? E o que o Pinote diz? A crise é que obriga, mas eu não sou nenhum gangster, não, eu sou biógrafo. Ou seja, escreve biografias, né? Vivo da minha pena, da minha escrita. Não tenho mais idade para cultivar o romance, a poesia. E o Teatro Nacional virou teatro de tese. E eu confesso a minha ignorância, não entendo de política nenhuma, nem quero entender. Bom, e qual é a preocupação aqui do Abelardo I, né? Ele fica sondando para ver se esse Pinote tem alguma inclinação política, né? O que ele é, qual é o lado dele. Aí o Abelardo diz, tem veleidades sociais. Quer dizer, você tem veleidades sociais, bolchevistas e tudo mais? E o Pinote diz, não, não tenho, senhor. Olha, tem até nojo de gente baixa. Bom, então aqui já essa questão de sondagem em cima desse intelectual, né? E aí o Pinote diz que o que ele faz é biografias, tá? Só que o Abelardo pensa, para escrever a história da vida das pessoas, pode também ser extremamente perigoso. Se nas suas biografias exaltar heróis populares e inimigos da sociedade. Imagine se o senhor escreve sobre a revolta dos marinheiros, pondo em relevo João Cândido, ou algum comunista morto num comício. E aí o Pinote diz, eu faço questão de manter uma atitude moderada e distinta. Então aqui, reparem essa questão toda também, né, de que hoje, até 2021, a gente vive muito, mas se viveu nos anos 30, depois na época toda forte lá da ditadura militar, agora nós estamos vivendo isso, ou seja, aquela questão do intelectual se posicionar, ou seja, a sua arte ter um viés de combate. E aqui é isso exatamente que o Abelardo está tentando sondar do Pinote, só que o Pinote diz, né, não, a minha atitude é moderada, eu escrevo biografias, ele chega até a dizer que escreveu a biografia do Estácio de Sá, aí tem uma parte que a Heloísa também se mete, perguntando se os livros dele podem ser lidos por mulheres, e ele diz que sim, né? Ele começa a citar alguns autores, né? E até o Abelardo cita Freud aqui, que é importante para o modernismo, né? E aí o Pinote diz, o Freud é subversivo. E o Abelardo I diz, um bocadinho só. Mas olha que se não fosse ele, Freud, nós estávamos muito mais desmascarados. Ele ignora a luta de classes ou finge ignorar. É uma grande coisa. E a Heloísa pergunta, tu faz versos, poesia? E o Pinote diz, sendo preciso, faço umas quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames, propagandas, né? Enfim. E a Heloísa pergunta, futuristas? Não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia, começaram a me tratar de maluco. E aqui é legal de ver, né? Porque, de certo modo, traz um pouco o que foi o mundo da Semana de Arte Moderna, porque eles tiveram influência do futurismo, não queriam usar muito o termo futurismo, o Mário de Andrade ainda
né? Pedia para não usar futurismo, usar modernismo. E aí o que aconteceu? Os futuristas, eles eram chamados de malucos aqui no Brasil, tá? Então temos aqui uma referência sobre isso aqui, tá? Então o Pinotti disse que não deu certo, chamaram ele de maluco e tudo mais, né? No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos, reneguei tudo e fiquei passadista, ou seja, fazer algo mais simples, mais acadêmico, algo mais da tradição brasileira literária, né? Mas de novo aqui, ó, reparem a preocupação do Abelardo I em saber a posição política do Pinotti. Mas qual é a sua cor política nestes agitados dias de debate social? Reparem, para quem está vendo essa peça hoje, que eu estou montando agora, dia 30 de setembro de 2021, tá? É um debate que continua ainda. As pessoas conversando, vem cá, e aí, né, qual é o teu lugar? Tu é um intelectual, e a posição do intelectual qual é? Converter, digamos, a sua arte em prol de uma militância, certo? Eu estou falando aqui de uma peça de 1933, reparem, né? Quase 100 anos depois, a gente está vivendo a mesma coisa. E o que o Abelardo pergunta aqui? Qual é a sua cor política, Pinotti, nestes agitados dias de debate social? E ele diz, eu tenho uma posição intermediária, neutra, não me meto. Uma coisa até que lembra um pouco aquela música lá de 66, na verdade 67, Alegria, Alegria, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, né? Aquela coisa mais ainda neutra, tá? Depois, claro, a gente sabe que o Caetano vai se posicionar, mas nesse primeiro momento, né, aquela questão mais assim, né? Eu vou, tá? Bom, aí o Abelardo fica irritado, a neutra é incompreensível, é inadmissível, ninguém é neutro no mundo atual. Ou se serve os de baixo, e aí o Pinotti diz, mas com que roupa? Toma então, diz o Abelardo, sirva então francamente os de cima, certo? Mas não é só com biografias neutras, nós precisamos de lacaios, né? De capote aqui, de pau mandado e tudo mais, né? Aí o Pinotti diz, mas dizem por aí que a revolução social está próxima, em todo mundo, e se a coisa virar? O Abelardo diz, será fuzilado com todas as honras. É preferível morrer como inimigo do que como adesista. E o Pinotti diz, mas eu tenho a minha família, os meus filhos, minhas 3 crianças, como é que eu vou fazer, né? E aí o Abelardo se levanta furioso e diz, saia já daqui, vilão oportunista, não leva nem 10 mil réis, creia. A minha classe precisa de lacaios. Então reparem que o Pinotti é esse artista que está ali, e que, segundo o Abelardo I, ele deve servir para a burguesia, servir à burguesia, porque o Abelardo diz que não há neutralidade. Se ele servir os de baixo, o Pinotti diz, mas eu não vou ter o que comer, né? Então sirva os de cima, certo? E aí o Pinotti fica naquela ali e tudo mais, mas como é que eu vou fazer isso? Então aqui, ó, sai daqui, né? E aí o que diz o Abelardo I, depois que ele expulsou o Pinotti? Ele voltará. E o pior, voltará de camisa amarela, azul ou verde e de alabarda e ficará montando guarda à minha porta como meu lacaio aqui, tá? Então reparem, né, que o Abelardo, ele é essa pessoa que gosta de, basicamente, né, colocar as pessoas lá embaixo, enfim. Lembrando que a Heloísa tá ali, a Heloísa quer falar do casamento, tá? E o detalhe, né, antes o Abelardo I, ele era contra o casamento, achava uma coisa assim imoral. Só que essa questão toda do casamento é importante para perpetuar a grana, a herança, né? O Abelardo diz, é mais útil à nossa classe o casamento, aqui defende a herança. E a Heloísa diz, enfim, aqui estou, né? Negociada como uma mercadoria valiosa. Então reparem que é bom para ambos os lados aqui, né? E a Heloísa mostra a Gioconda, né? O quadro da Mona Lisa. Por que você tem esse quadro aí? Ah, Gioconda, diz o Abelardo, um naco de beleza, o primeiro sorriso burguês. E aí a Heloísa diz, você é realista, e por isso enriqueceu magicamente, enquanto os meus, a minha família, lavradores de 100 anos, empobreceram em 2 anos. Bom, o que a gente tem agora, né? Um pouco desse resumo de como o Abelardo I enriqueceu magicamente, como disse a Heloísa, né? Rapidamente aqui, ó. O Abelardo diz, por que não? O pânico do café. Com dinheiro inglês, comprei café na porta das fazendas desesperadas. De posse de segredos governamentais, joguei duro e certo no café papel. Amontoei ruínas de um lado e ouro do outro. Vias
ao trabalho construtivo, à indústria, calculei ante a regressão parcial que a crise provocou. Descobri e incentivei a regressão, a volta à vela. A vela, porque ele é o rei da vela, né? Sob o signo do capital americano, do investimento inglês. E a Heloísa diz, e aí ficaste o rei da vela, que é o nome da peça, né? Que tem a ver com Abelardo I, o rei da vela, né? E o Abelardo diz, ó, com muita honra, o rei da vela, miserável dos agonizantes. O rei da vela de sebo, da vela pequeno-burguesa, dos oratórios e das escritas em casa. Ou seja, é aquela que se usa em pequenos oratórios, para reza, aquela que vai na mão do defunto, aquela que se faltou luz para escrever em casa. Reparem, as empresas elétricas fecharam com a crise. Ninguém mais pôde pagar o preço da luz. A vela voltou ao mercado pela minha mão. Veja como eu produzo de todos os tamanhos e cores. Então tem um monstruário ali, né, de todos os cores, tamanhos da vela. E qual é o detalhe, né? Ele espalhou vela por todo o Brasil. Num país medieval como o nosso, quem se atreve a passar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Ou seja, né? Quem já leu um poema também do Mário Quintana tem sobre quando a pessoa está morta, segurar uma vela. Então aqui reparem, né? Aqui nós temos essa questão, claro que se perdeu um pouco disso hoje, mas era uma tradição, como ele está dizendo, uma coisa medieval, botar uma vela na mão do morto. Então, qual é a ideia aqui do nosso Abelardo? Eu herdo um tostão de cada morto nacional, porque vão ter que botar uma vela na mão dele e eu já ganho uma graninha sempre, né? Então, é ele faturando, tá? Bom, aí ele fala da fortuna dele, e a Heloísa, claro, mulher ali, ela está se queixando do que da decadência da família dela, do pai dela. E a Heloísa sonhando, meu pai era, reparem o verbo no passado, era o coronel Belarmino, que tinha 7 fazendas, aquela casa suntuosa de Higienópolis, tinha ações automóveis, 2 filhas viciadas, que é ela, a Heloísa, e a outra que a gente vai ver que é a Joana, 2 filhos tarados, que é o Perdigoto e o Totó, ficou morando na nossa casinha da Penha e indo à missa pedir a Deus a solução que os governos não deram. Então qual é a situação aqui, né? Antes o coronel poderoso, agora está decadente, fica morando numa casinha simples, indo à missa pedir a Deus uma solução, tá? Bom, então a Heloísa aqui, ela nos mostra nessa questão toda daquela época dos grandes senhores, dos grandes latifúndios, isso aí acabou, a queda do café, então ainda está ali retomando um pouco esse contexto, essa crise, o café que chegou a ser queimado no Brasil quando teve uma produção excessiva e tudo mais, e isso atingia, né, os latifundiários aqui, tá? Bom, e a Heloísa diz, e você, Abelardo, não teme nada? E o Abelardo diz, ó, os ingleses e americanos temem por nós. Estamos ligados ao destino deles. Devemos tudo, o que temos e o que não temos, aos ingleses e aos americanos. E a Heloísa diz, eu li num jornal que devemos só à Inglaterra 300 milhões de libras, mas só chegaram até aqui 30 milhões. E o Abelardo diz, os países inferiores, como o Brasil, têm que trabalhar para os países superiores como os pobres trabalham para os ricos. Eu sei que eu sou um simples feitor do capital estrangeiro, um lacaio dos americanos, dos ingleses, se quiserem, mas não me queixo. É por isso que eu possuo uma lancha, uma ilha e você. Então, aqui a gente tem um longo papo, né? Exatamente, sobre esse enriquecimento aqui do Abelardo I, fábrica de velas também, esse escritório de agiotagem, servindo americanos, ingleses, né? A decadência da noiva dele, que é Heloísa, um casamento que vai ser bom para ambos, ela para ter dinheiro, voltar a ter dinheiro, ele para manter a questão da herança aqui, tá? E aí entra o Abelardo II e chega e diz que chegou ali o americano. E o Abelardo, então, pede para Heloísa se retirar, porque o Abelardo diz, ó, eu devo a esse homem americano, então, por gentileza, né, deixa eu conversar com ele. Faça o favor de entrar, Mr. Jones, come back. E aí a gente termina o primeiro ato, certo? Que é muito mais longo, agora são 2 atos, o segundo e o terceiro são mais curtos, tá? Bom, o que vocês têm que segurar aqui no segundo ato, tá? Nós não estamos mais no escritório em São Paulo, nós estamos no Rio de Janeiro.
numa ilha tropical, lembra que ele disse que comprou a ilha? Uma ilha tropical na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, barraca, guarda-sóis, um mastro com a bandeira americana, e palmeiras. Então reparem, Brasil, Rio de Janeiro, Palmeiras, mas com a bandeirinha americana ali. Então estamos ali num terraço, nessa ilha tropical, e agora vão surgir esses personagens que fazem parte da família da Heloísa. Ó, pela escada ao fundo surgem primeiramente em franca camaradagem sexual Heloísa e o americano. Reparem que a Heloísa está ali meio que dando em cima do americano. Saem pela direita. Depois Totó, o irmão da Heloísa, fruta do conde, tétrico, sai. Em seguida, Dona Poloca e João dos Divãs saem. Depois o velho coronel Belarmindo. Dona Cesarina abanando um leque enorme de plumas em maiô de Copacabana e Abelardo I com calças cor de ovo e camiseta esportiva permanecem em cena. Bom, eu botei aqui, tá, para eu não me perder, mas reparem como é que é a família. Coronel Belarmindo, pai, decadente, casado com a Dona Cesarina, mãe, e eles tiveram 4 filhos. Lembrem que a própria Heloísa falou, né? 2 filhas viciadas, que é Heloísa de Lesbos, que é a noiva do Abelardo I, e a Joana, que é chamada João dos Divãs, certo? Aqui, os 2 filhos tarados são o Totó, fruta do conde, que é homossexual, roubou inclusive o amante da irmã, da Joana. Tem o Perdigoto, que é o outro filho, bêbado, jogador, fascista. E tem ainda a Dona Poloca, que é irmã do coronel Belarmindo. E ainda tem o americano que está ali de hóspede a partir de agora, tá? Então, a gente está agora numa ilha com toda a família, basicamente, do coronel, mais o Abelardo I e o americano, certo? Bom, reparem que a Dona Cesarina, que é a mãe exatamente da Heloísa, está toda ali elogios para Abelardo, né? E o detalhe, o Abelardo está dando em cima da futura sogra, dando em cima dela. Reparem, né, o que a Dona Cesarina diz. Por essas e por outras, Abelardo, é que eu não gosto de me iludir, os seus galanteios. E o Abelardo diz, os meus galanteios são sinceros. Senhora minha futura sogra, quem manda se vestir assim com esse maiô jararaca? Qual é o santo que resiste? E aí a Dona Cesarina, ela bebeu. Ela disse que chegou a dançar com Abelardo, que ele deu em cima dela, né? Ó, a Dona Cesarina diz assim, ó, por que o senhor mente tanto, hein? E me atenta tanto? É pecado mortal cobiçar a mulher do próximo, já que eu sou casada com o coronel Belarmindo. Vai pro inferno, eu sei a idade que eu tenho. E aí ela tá dizendo, né, que ela é mais velha. Só que o Abelardo chama ela de quê? Meu Vesúvio. E aí o que diz a Dona Cesarina? Olha que eu ainda acendo. Ou seja, reparem, né, um flerte entre eles ali e tudo mais, né? O cara tá casando ali, tá noivo da filha dela, né? E agora surge o irmão da Heloísa, o Totó, fruta do conde, que é homossexual, e ele diz assim, ó, o Totó diz assim, eu sou uma fracassada. E a Dona Cesarina chega, né? Ele diz, ai, meu filhinho, vem cá, benzinho do meu coração, vem cá. E o Totó tá irritado. E a Dona Cesarina diz, ah, coitado do meu filho, depois que ele brigou com Godofredo, está outro, magro, enfastiado. E aí, então a gente fica sabendo agora, né, a chegada do Totó, fruta do conde, que acaba se colocando ali, reparem, ele diz, eu sou uma fracassada, tá? Então ele brigou com um namorado aqui, o Totó, e aí a Dona Cesarina pergunta, né, pro Abelardo, vem cá, tu vai ser o meu genro, mas tu não tem ciúme da Heloísa, minha filha, tá sempre lá junto com o americano e tudo mais, né? Então, a Dona Cesarina diz, e ele anda, o americano, com os brinquedos brutos com a Heloísa, e o Abelardo leva na boa, ah não, eles estão ali fazendo boxe e tudo mais, né, enfim. Só que, claro, a Dona Cesarina, ela acha estranho, né, pô, tu deixa liberdades assim e tudo mais, tua esposa com o americano, e o Abelardo diz, ah, tipo, não perco tempo com ciúme e tudo mais, né. E reparem que enquanto isso ele vai dando em cima de quem? Da sogra. A Dona Cesarina disse, ó Abelardo, não me olhe assim. Eu sou ligada pelo mais doce dos sacramentos ao mais digno dos esposos. Não. Nunca. E aí surge ali a Dona Poloca, que é a cunhada da Dona Cesarina e a irmã do marido dela, a irmã do coronel.
E ela já chega e diz, pô, dando em cima da sogra, Abelardo, né? E o Abelardo diz que não tem nada a ver e tudo mais, né? Enfim, e essa dona Poloca aí, ela é uma mulher de 62 anos, lembrar que ela é cunhada aqui da Cesarina, e ela é virgem. E a dona Poloca diz, eu defendo meu ponto de vista de tradição e de família. Eu tenho 62 anos. Vi as poucas famílias que restam do império se degradarem com alianças menores. Como o meu mano que se casou com essa garça, o meu mano, o coronel Belarmino, que se casou com essa garça aí da dona Cesarina. O senhor Abelardo é um burguês. Eu, uma fidalga que teve a ventura de beijar as mãos da sua alteza a princesa Isabel. Ouviu? E aí o Abelardo vai perguntar, ó. Mas me diga uma coisa só, dona Polaquinha, perdão, dona Poloquinha, em sua vida toda, tão cheia de nobreza, nunca amou um plebeu? E a dona Poloca diz, ó, em segredo, mas nunca em público, como essa desfrutável cunhada, dona Cesarina, tua sogra, que Deus me deu por cunhada. Tá? E aqui a gente tem agora a chegada de mais personagens, ó, quem é que chega ali? Mais Heloísa e mais Joana. A Heloísa de Lesbos, né, a noiva do Abelardo, e a irmã, a Joana, que é chamada de João dos Divãs. Bom, e a Heloísa não é boba, né? A Heloísa se liga nas paqueras do Abelardo, até porque também ela tá lá de flerte com o americano, né? A Heloísa diz, outro flerte, Abelardo. Ontem era com a mamãe, hoje com a tia Poloca. Quantos chifres você me põe por hora, Abelardo? Então aqui fica até... a gente pode até depreender que talvez teve alguma coisa exatamente, né? Ontem envolvendo o Abelardo e a sogra, né? E o Abelardo brinca, fica quieta, isso aqui é coisa em família, né? E a Heloísa também, assim como o Abelardo, leva na boa, certo? E qual é a condição aqui da Heloísa? Ela não quer com o Abelardo. Ele pode dar em cima da mãe? Pode. Pode dar em cima da tia, né? Pode. Que é a dona Poloca. Só não pode dar em cima de quem? Do irmão, o Totó. O Totó é a minha diferença, já está dando em cima do americano. Então aqui também é uma ideia, né, de pôr a questão heterossexual do Abelardo em jogo, né? Bom, aí tem a Joana, que é conhecida por João dos Divãs, reparem, né? João aqui é a Joana. Da outra vez, também lá em São Paulo, o Totó, tinha brigado com o Godofredo, ficou doente de tristeza e mesmo assim me tomou um Miguelão, bandido. Então reparem que a gente vai ter aqui, esse irmão Totó roubou o namorado da irmã Joana. Então reparem aqui alguns desvios e aqui a gente nota que depois, nas obras do Nelson Rodrigues, isso vai ter aos pencas, né? As pencas, esse tipo aqui de questão, né? Namorado que rouba namorado da irmã, essas brigas todas aqui familiares, tá? Bom, o que diz o Abelardo primeiro? Mas o americano, que eu saiba, aprecia o tipo másculo de Heloísa. Mr. Jones é lésbico. Então reparem que com o americano também é lançada a ideia de que tem atração por homem, tá? E lembrem que quando chegou lá a Heloísa no escritório estava vestida de homem, né? E o que diz o João, que é a Joana ali? Ah, não, o americano gosta do chofer. E aí... será que o americano, né, tem também essa atração por homem aqui? Será que o texto diz também isso, né? Essa questão. Ó, o americano gosta do chofer. Felizmente, olha quem vem aí, o coronel. Chega o pai delas, né? O coronel Belarmino. E aí o Belarmino tá ali, ó. Continuo sempre a apreciar a paisagem que se descortina desta ilha encantada. Então ele tá apaixonado ali pela ilha, né? Pela Baía de Guanabara, pelo Rio de Janeiro. Claro, tá mais velho, perdeu tudo e agora tá ali numa ilha paradisíaca. O Belarmino diz, lá em cima o Corcovado com Cristo de olhos abertos, nos vigiando, nos olhando, né? Então lembrar que esse aqui, o coronel, agora está endividado, está em decadência, mas ele chega e diz, mas me diga uma coisa, seu Abelardo, por que é que não pagamos as nossas dívidas com café? Temos dívidas e queimamos café, por que não pagamos as dívidas com café, essa dívida externa e tudo mais, né? E aí o Abelardo acaba concordando, diz que vai falar com o americano, que é esse Mr. Jones aí e tudo mais, né? Só que agora quem é que chega? O Perdigoto. Falta ainda um irmão da Heloísa, que é o Perdigoto. E aí chega e a Joana, né, o João dos Divãs, já diz, aquele fascista indecente. Então ali a gente vê agora a chegada exatamente de quem, né, tá vindo ali o
o Perdigoto, né? Então reparem que todo mundo ali sabe que o Abelardo é rico e que é ele que pode salvar a vida da família, né? Enfim, financeiramente. Está todo mundo ali por causa do Abelardo. Bom, a dona Poloca está fumando com a Heloísa. E a dona Poloca diz, ó, eu não gosto desse homem não, ó. O teu noivo Abelardo, ele não teme Deus, é capaz de não querer casar no religioso. Ah, mas o Perdigoto, teu irmão, há de obrigá-lo. E a Heloísa diz, não, o Abelardo casa, ele está mudando, me disse hoje que casa no religioso também. O cardeal virá até aqui a Íria, certo? Bom, agora a gente tem o Abelardo e o americano. Chega o banqueiro americano, né? Yes, darling, ali, né? Enfim. E a Heloísa já vai pra cima do americano, já começa a abraçar e tudo mais, ó. Heloísa festejando o braço do banqueiro. Então, Jones, como vão os negócios de Abelardo? A Heloísa quer saber, vai se casar com ele, né? O banqueiro diz, finanças domina mundo. Abelardo tem cheiro, vai dar salto. Só que aí o Abelardo diz salto no abismo, né? E a Heloísa diz salto dos meus braços. Diga uma coisa, Jones, por que o Brasil não paga as dívidas com café que está queimando? E aí o americano diz, no Brasil precisa aviões, metralhatrices, muitos. E a Heloísa pergunta, mas para quê? O americano, trocar por café, good business, né? Então aqui reparem que, né, o Abelardo também concorda com o americano, acha que o Brasil tem que se preparar para a guerra, ter avião, ter metralhador e tudo mais. Lembrando que a gente tinha vindo de uma Primeira Guerra Mundial. Só que a Heloísa pergunta, né, mas guerra contra quem? O Abelardo diz, contra qualquer pessoa. Guerra, qualquer guerra, externa ou interna, é preciso dar emprego aos desocupados, distrair o povo e trocar café pelos armamentos que estão sobrando lá fora. As sobras da corrida armamentista. Você não vê logo? Ou então contra a Rússia. A Rússia está aporrinhando o mundo, né? A Rússia socialista aqui, né? Bom, aí é legal que eles vão ligar o rádio para ouvir uma música. E claro que tem que lembrar, né, que a gente está em 33, não tem TV ainda, mas tem o rádio, que surgiu lá em 22. Aí a Joana, né, o João liga o rádio e acontece de vir uma valsa de Lévi-Strauss para amaciar o ambiente. Só que o americano já fica brabo, diz que valsa é música triste e tudo mais, né? Enfim. Bom, chega o Totó, fruta do conde, irritado, depressivo, brigou lá com o Godofredo, né? Não pescou nada. Totó, eu pesco incessantemente há 3 dias por desgosto, seu Abelardo. Veja só o Godofredo, né? Ele está se queixando daquele relacionamento que ele teve com esse Godofredo aí 3 anos e brigaram, né? E tá ali o Abelardo tentando consolar ele, né? E o Totó diz, imagine, eu disse ao Godofredo, você pode me trair com qualquer mulher. Qualquer, hein? Mas com aquela não. Aquela eu não admito. E foi justamente com ela, tenho provas, me trair com uma mulher do mangue. Uma mulher qualquer, né? Então o Totó sai dali irritado, depressivo, né? E o que acontece? O Abelardo cita um trecho do Hamlet agora. Vai, Ofélia, entra para um convento. Bom, aí chega o Perdigoto, lembrar, né? Gosta de beber, gosta de jogar, é considerado fascista ali. Perdigoto entra, choca as batas e faz uma saudação militar cabalística. E o que acontece? O Perdigoto ele quer propor um negócio aqui pro Abelardo. Só que o Abelardo tá com o pé atrás, não quer, acha que ele tá querendo dinheiro para jogo, para bebida, né? O Perdigoto diz, eu não jogo mais, mas reparem que ele é cínico, né? Não jogo mais. E o Abelardo diz, não joga porque não tem dinheiro, mas agora bebe. Diga o que tu quer, o que tu quer de mim, né? Aí o Perdigoto diz, eu tenho notado lá, em algumas propriedades vizinhas, um descontentamento crescente entre os colonos. Eles estão ficando incontentáveis. Ora, só um remédio, é preciso castigar e meter medo. Eu tenho velhos amigos, quase todos desocupados, gente disposta, que sabe brigar. Eu tenho um projeto, Abelardo, dar a eles ocupação, aproveitá-los. Ou seja, qual é a ideia do Perdigoto aqui? Montar uma milícia patriótica. É isso que ele quer, ó. Combinaremos com os outros fazendeiros. Arrolaremos gente, a capangada está sempre pronta. Será o nosso quartel-general. E se a colônia der um pio? Aí o Abelardo diz, será o massacre. Processos conhecidos. O Perdigoto diz, claro. Os corvos engordarão e a paz voltará de novo sobre a fazenda antiga.
E aí o Abelardo primeiro até gosta dessa ideia toda do perdigoto e tudo mais, mas acha que o perdigoto quer dinheiro mesmo é para beber, é para jogar. Mas sua ideia não é má. Não deve ser sua. Aliás, é uma cópia do que está se fazendo nos países capitalistas em desespero. E aí o Abelardo passa um cheque, dá dinheiro para o perdigoto, tá? Mas avisa, ó, se dentro de uma semana, perdigoto, não estiver organizada a milícia patriótica, ponho na cadeia. Lembre que o Abelardo tem suas relações com a polícia, né? Bom, aí o perdigoto sai feliz porque ele conseguiu dinheiro, chega a Heloísa ali, e aí o Abelardo conta para a Heloísa, conta exatamente o que ele fez com o perdigoto, ó. O teu irmão vai fundar a primeira milícia fascista rural de São Paulo. De fato, a minha vida enroscou na sua, Heloísa. Num momento grave em que é preciso lutar e vencer, sem piedade, de uma maneira fascista mesmo, eu vou me aliar ao perdigoto. E aqui, reparem, né, que o Abelardo, ele está vendo que esse mundo capitalista ele pode também ter problemas, né? Então, o que precisar fazer, ele vai ter que fazer. Ó, você sabe, há um momento em que a burguesia abandona sua velha máscara liberal, declara-se cansada de carregar nos ombros os ideais de justiça da humanidade, as conquistas da civilização e outras besteiras. Organiza-se como classe, policialmente. Esse momento já soou na Itália e implanta-se pouco a pouco nos países onde o proletariado é fraco ou dividido. E aí a Heloísa começa a dizer, né? Ah, tá, esse papo, tipo, tá, eu vou lá brincar de jacaré com o americano. E o Abelardo diz, vai, ele é Deus Nosso Senhor do arame. Ou seja, a gente necessita do americano, certo? Bom, e para fechar aqui o segundo ato, vem quem? Vem a Dona Poloca. E aí o Abelardo vai ali e pergunta, o que Dona Poloca a senhora faria, tipo, com $1 milhão, né? E ela diz, ó, eu iria para Petrópolis. E aí o Abelardo já começa a flertar com ela, ó. Pois olhe, há de ser comigo. Eu lhe dou uma viagem a Petrópolis. Tomaremos nós dois sozinhos a lancha, sulcaremos a Bahia, jantaremos no Rio num grande restaurante, mas à noite... E a Dona Poloca diz, uma noite de amor? Nesta idade que eu tenho 62 anos, virgem, e o Abelardo diz, a primeira, diga que aceita. E a Dona Poloca diz, olha que eu não sou de ferro. Então a gente depende que ela aceita, né? Então reparem que nesse segundo ato aqui há muita questão de liberdade sexual, tá? Colocada aqui em cena. E a gente vai para o terceiro e último ato. E o que diz a rubrica? O mesmo cenário do primeiro ato, ou seja, lá no escritório Abelardo e Abelardo, à noite. E aqui a gente tem alguns objetos de uma casa de saúde que foi penhorada. Então eles tomaram os objetos, então tem ali maca, padiola, cadeira de rodas, enfim, né? Então tem muitas coisas ali no escritório, tá? Heloísa se lastima prendendo com os braços as pernas de Abelardo I. E por que ela está se lastimando? Porque nessa passagem de um ato para outro a gente fica sabendo que o Abelardo I faliu totalmente. A Heloísa senta-se sobre a maca. Que desgraça, meu bem, que pena, que pena. E aí o Abelardo diz, ó, terás que procurar outro corretor, outro noivo, outra pessoa com dinheiro. Você sabe, eu estou falido. Nós casávamos para você pertencer mais à vontade ao americano, mas eu já não sirvo para essa operação imperialista. O teu corpo não vale nada nas mãos de um corretor arrebentado como eu, que irá para a cadeia amanhã, ou será assassinado pelos depositantes. Essa falência imprevista vai me desmascarar. E então, a gente fica sabendo, né, rapidamente agora nessa passagem de tempo, então que o Abelardo está falido. E que, enfim, né, como ele não vai ter aqui como pagar questões e tudo mais também, ele pode ir para a cadeia, ser morto, enfim, né? E a Heloísa diz, e como é que eu fico, Abelardo? Na miséria outra vez? Eu não sei trabalhar. E aí o Abelardo diz, né, não será preciso, meu amor, você se casa com um ladrão. E aí, quem é o ladrão? Lembrem lá quem é que queria suceder o Abelardo I? O Abelardo II. Só que a Heloísa não capta. A Heloísa diz assim, ah, mas o americano não quer casar. Mas o outro ladrão casa. Olhe, ele roubou os cheques assinados ao portador, operou magnificamente, deixou todos os sinais nos dedos. E a Heloísa diz, já sei, é o seu domador. Quem é que é o domador? Que usa chicote, tiro?
o Abelardo II. Que homenzinho horrível, meu Deus, eu não quero me casar com ele de jeito nenhum. Então a gente fica sabendo que o ladrão aqui é o Abelardo II, que deixou inclusive um revólver ali. Para que ele deixou o revólver, né? Para o Abelardo I cometer suicídio, tá? E agora o Abelardo I achou ali, né, a arma. Reparem, Abelardo defendendo a arma. Por que, Heloísa? O ladrão que a noite passada levou o dinheiro, que é o Abelardo II, deixou esta arma no lugar, fez-me um presente. E aí, claro, a Heloísa diz, não pensa nisso, tu pode se recuperar financeiramente, pode começar do zero, né? E o Abelardo diz o seguinte, eu fui um porcalhão. Você sabe a quem a burguesia devia erguer estátuas? Aos caixas dos bancos. Esses sim é que são colossais, firmes como a rocha. A burguesia já foi inocente, foi até revolucionária. Sendo o rei da vela, eu banquei o rei do fósforo. Tipo, ficou café pequeno de certo modo, né? Também me apossei do que pude, joguei numa terrível aventura todas as minhas possibilidades. Pus as mãos no que não era meu, blefei tanto quanto pude, mas fui vergonhosamente batido por um coringa. Mas a Heloísa não quer saber disso, diz que eles podem fugir, podem recomeçar do zero, só que o Abelardo é totalmente realista e não quer cair nessa questão romântica. Recomeçar uma choupana lírica, diz o Abelardo, como no tempo do romantismo? Psst. Heloísa, esquece, eu sou um personagem do meu tempo, vulgar, mas lógico. Vou até o fim, o meu fim, a morte no terceiro ato. E a gente está no terceiro ato. Ele está dizendo que vai cometer o suicídio. E ele cita quem? Schopenhauer. Que é a vida? Não foi à toa que penhorei uma casa de saúde. Mandei que trouxessem tudo para cá, por isso tem aí. Pode ver maca, a sapadiola, né? Enfim. Então reparem que o Abelardo já está nos antecipando aqui, né? Que ele vai se matar aqui agora nesse terceiro ato. Cita até o Schopenhauer, né, o filósofo pessimista, dentro daquela ideia de imutabilidade do caráter, ou seja, não tem recomeço, começar do zero, nada para Abelardo I. Ele vai até o fim, que no caso aqui é a morte. E o que ele diz mais? A padiola, essa maca aqui que vai me levar. Fitem silêncios, espectadores. Reparem que agora parece que a gente está no teatro mesmo. A gente está mostrando agora coisas do teatro, os bastidores. Estão aí. E ele vai falar com os espectadores, com o público, a plateia do teatro. Se quiserem assistir uma agonia alinhada, esperem. Ele grita, vou atear fogo às vestes, suicídio nacional. Longa hesitação. Só que ele oferece o revólver ao Ponto. O que é o Ponto? O Ponto era aquele personagem, né, que ficava ali, de certo modo, escondido do público. Ele ficava ali para dizer se alguém esquecesse alguma fala, né? Ele estava ali. Então o que acontece? O Abelardo I oferece o revólver para o Ponto. Por favor, seu Cirineu, atire em mim, né? Silêncio. Vê se afasta de mim esse fósforo aqui, tá? Só que acontece, o Ponto diz, não é mais possível. E o Abelardo, como? Como não é possível? O autor da peça, né? No caso o Oswald de Andrade, não ligaria se a gente mudasse no meio do caminho. Então, e aí, o que acontece? O Ponto diz, mas a crise, a situação mundial, o imperialismo, com o capital estrangeiro não se brinca. Está bem. Então reparem aqui, né, como se o Abelardo I quisesse mudar o destino da peça de teatro escrita, dando a arma para o Ponto, aquele auxiliar do teatro que fica escondido do público e tudo mais, só que o Ponto diz não é possível. Então, o Abelardo que cometa o suicídio, para, de certo modo, o bom prosseguimento da peça. Então aqui reparem que a gente está mostrando, né, até personagens que são anônimos da peça de teatro, né, como no caso do Ponto. Claro que hoje em dia talvez nem tenha mais ponto, tem assim um ponto eletrônico e tudo mais, né. Bom, aí o Abelardo chama a Heloísa, diz o seguinte, tu, meu cravo de defunto, dá-me o último beijo. E aí eles dão o último beijo, se enlaçam, o pano encobre a cena, ouve-se um grito terrível de mulher e uma salva de 7 tiros de canhão. Ou seja, ele atirou em si mesmo. Quando reabre, Heloísa soluça jogada sobre a maca. Abelardo está caído na cadeira de rodas que centraliza a cena. O telefone ressoa. Ela, Heloísa, soluça, silêncio prolongado, o telefone insiste. E aí o Abelardo diz, não atenda.
é o ladrão, é o Abelardo II, né? O Abelardo II e tudo mais, ele quer saber se eu já me matei, né? E aí o que acontece? Como não teve resposta ao telefonema, quem é que surge? O Abelardo II surge, embuçado de casquete, exageradamente vestido de ladrão. Reparem, ele vem vestido de ladrão ali. Tirou os bigodes de domador, é quase agora um gentleman. Porque a partir de agora ele está sucedendo o Abelardo I, né? O que ele queria, era o que ele tinha em mente, né? E aí o Abelardo I diz: meu alter ego, meu outro eu, foi um suicídio autêntico. Abelardo matou o Abelardo. E aí o Abelardo II, se fingindo de surpresa, deixa rolar a lanterna, porque é de noite, né? Enquanto Heloísa, na mesma posição, recomeça os soluços internos. A Heloísa vai ficar basicamente chorando agora toda a peça, né? Mas o que houve, diz o Abelardo II, o que é isso e tudo mais, né? O que aconteceu? Aí o Abelardo I está irritado, chama o Abelardo II de ladrão, e o Abelardo II diz: mas por que você fez essa loucura? E aí o Abelardo I diz: um homem não tem importância. Morre-se o homem, mas a classe fica, a classe resiste. E aí o Abelardo II: tu quer que eu chame um médico? Aí o Abelardo I diz: para quê? Para constatar que eu revivo em você, Abelardo II. E portanto que Abelardo rico não pagará a conta de Abelardo suicida? Só que, claro, o Abelardo II, né, tá dizendo: não, mas tu pode ainda se salvar e tudo mais, né? Olha aqui o estado que tá a tua noiva, né? E aqui que diz o Abelardo I: que necessidade tem você de casar com a minha viúva? Vai tê-la virgem e de branco. E aí o Abelardo II diz: virgem? Heloísa virgem? Aí Heloísa diminuiu os soluços, né? Aí o Abelardo I diz: se o americano desistir do direito de pernada. O Abelardo diz: de pernada? Sim, o direito à primeira noite. É a tradição. Mas não se afobe, Abelardo II, pequeno burguês sexual e imaginoso. Não se esqueça que estamos num país semicolonial, que depende do capital estrangeiro e que você me substitui a partir de agora. Tá? Então reparem que o Abelardo I aqui está vendo no Abelardo II essa identificação. Tá? Amanhã, diz o Abelardo I, quando tu, Abelardo II, entrares na posse da tua fortuna, defenderás também a sagrada instituição da família, a virgindade e o pudor, para que o dinheiro permaneça através dos filhos legítimos numa classe só. Então, dentro daquela ideia, né, por que o Abelardo I iria se casar com a Heloísa para ter filhos, para manter o dinheiro permanecendo através dos filhos legítimos, através da herança. Como está morrendo o Abelardo I, então ele quer que o Abelardo II faça isso, fique ali com a Heloísa. Foi a bala do cano que penetrou profundamente, a primeira, as outras rodearam o coração. Que dor! De certo é porque o coração ficou intacto. Escuta, Abelardo II, por que abandonaste o socialismo? E aí o Abelardo II diz: faço para ti presente dele. E o Abelardo diz primeiro, né? Mas eu não aceito. Neste momento eu quero a destruição universal. O socialismo conserva. E aí o Abelardo II diz: e virou bolchevista, né? Socialista, são todos assim. Quando era o grande milionário, tu, Abelardo I, quando tu era o grande milionário, emprestava 15% ao mês e eu lhe falava dos ideais humanitários e moderados do socialismo, tu ria de mim, conhecia tudo, lia tudo, mas se ria. E agora? Bom, o Abelardo aqui primeiro diz que prefere ainda o fascismo do Perdigoto e tudo mais, né? Enfim, o Abelardo I diz: para te deixar um veneno pelo menos misturado com Heloísa e os meus cheques, deixo vocês ao americano e o americano aos comunistas. Que tal o meu testamento? E aí o Abelardo II diz: são todos assim como você, passam para o outro lado quando estão arruinados. Então aqui uma discussão entre comunismo, entre o socialismo, comunismo, imperialismo, capitalismo, né? Só que qual é o detalhe, né? O próprio Abelardo I, ele chega a dizer que se pudesse ele sobreviver, ele voltaria sim a trabalhar para o imperialismo inglês sem problema nenhum. Só que Abelardo II diz: eu fui o teu obstáculo. O Abelardo I diz: mas a tua vida não irá muito além desta peça. Por que tu me matas? O Abelardo I diz: para quê? Outro abafaria a banca. Somos uma barricada de Abelardos. Ou seja, são só peças. Um cai, outro substitui, enquanto houver imperialismo e diferença de classes.
A neurose do lucro. Quem a conhece não a larga mais. É a mais bela posição do homem sobre a terra. Reparem que mesmo morrendo aqui, o Abelardo I está tipo super consciente e tudo mais. E qual é o último pedido dele? Ele pede para o Abelardo II ligar o rádio. Reparem, ele liga, silêncio, ouvem-se os sons da Internacional, que é a Internacional Comunista, né? O hino dos trabalhadores. E aí o Abelardo diz, né, segundo, ó, a Internacional, e a música termina. E aí vem o quê? Uma voz no rádio dizendo, proletários de todo mundo, univos, aqui fala Moscou, e quando vai repetir, o que acontece? Abelardo II com um pé vira o aparelho que se cala, dá um chute no rádio, tá? E aí o Abelardo I diz, não adianta, nós somos lacaios, é do americano, né? E o Abelardo I diz, só o dinheiro dá a liberdade de amar, de matar, de mentir, de estuprar. Bom, e agora começa o Abelardo I, a gente está no finalzinho da peça, né? Ele começa meio a delirar, e o que ele pede? Abra a jaula, Abelardo II, chicoteie, pare essas vozes, abra a jaula, abra. Ou seja, né, a jaula aquela dos devedores. E aí o que faz o Abelardo II? Faz correr a porta de ferro, pronto, silêncio, soluços. Só que aí o que acontece, né? No delírio vem aquelas vozes ali, reparem, numa voz grossa, terrificante da porta escancarada que mostra a jaula vazia. Aí vem uma voz, né? Eu sou o corifeu dos devedores relapsos, dos maus pagadores, os que pedem envergonhadamente tostões para dar de comer aos filhos. A América é um blefe. Nós todos mudamos de continente para enriquecer, só encontramos aqui escravidão e trabalho sob as garras do imperialismo. E aí o Abelardo II vê. Abelardo I, você está morrendo. E você morrendo, a minha vida começa. E o Abelardo I diz, vá lá, né? E aí o Abelardo II vê que não tem dinheiro nem para enterrar o Abelardo I. Ou seja, vai ter que ir para a vala comum mesmo, enquanto Heloísa continua a chorar. E o Abelardo I diz, a vala, né? E o Abelardo II diz, o quê? Tu quer alguma coisa? E aqui a gente vai encerrar então, né? O que pede o Abelardo num esforço enorme? A vela. Lembrem a vela? A vela. O defunto quer segurar a vela, tá? E aí o Abelardo, né? Vê que o Abelardo II vê que o Abelardo I quer morrer de vela na mão, já que ele é o rei da vela. Heloísa levantando-se entre soluços enormes, Abelardo, e o Abelardo II diz, Heloísa será sempre de Abelardo. É clássico, porque aqui é também aquela questão toda da intertextualidade, né? Abelardo e Heloísa, na verdade, são nomes de um casal histórico da Idade Média. O Abelardo ele era um monge, a Heloísa era uma freira, eles se amavam, teve um final trágico, foi uma história conhecida, e aqui na peça o Oswald coloca, né, esses nomes fazendo referência, mas aqui, claro, como anti-heróis. E aí, morrendo Abelardo I, fica quem? Na sucessão, Abelardo II, já que era o desejo dele, né? E a Heloísa agora parece ver que não tem mais solução, ela fica perto de quem? Do Abelardo II. Ela está se amparando já no Abelardo II, né? E aí, para fechar, diz assim, ouvem-se os acordes da marcha nupcial e uma doce luz focaliza o par. O par é Abelardo II e Heloísa agora. Aparecem então em fila, vestidos a rigor, os personagens do segundo ato. Então, a partir de agora, no final da cena, entram os personagens do segundo ato, né? A família toda da Heloísa, que sem dar atenção ao cadáver, reparem, né, que todo mundo ignora ali o corpo morto do Abelardo. O Abelardo virou uma coisa. Frente a essa sociedade capitalista de consumo, virou apenas uma coisa, né? Então, todos entram sem dar atenção ao cadáver de Abelardo I, cumprimentam o casal novo, que é o Abelardo II e a Heloísa, atravessando ritmicamente a cena e se colocando por trás dele ao som da música. O fascista saúda Romano. O fascista aqui é o Perdigoto, né? O americano é o último que aparece e o único que fala. Então reparem que a gente vai terminar a peça com a fala do americano. O americano diz, good business, né? Bons negócios agora, certo? Bom, pessoal, essa é a peça O Rei da Vela, importante aqui para ter um panorama desses anos 30 no Brasil, de começo dos anos 30 aqui, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem, deem like, bom
estudo a todos e abraço a todos.